Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, a zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do nosso conselho. Sobre oftalmologia veterinária, tema importantíssimo e de alta relevância. Mas antes de começarmos, se você ainda não segue o nosso canal, aproveite para inscrever-se, ativar as notificações e também, claro, sempre espalhar para os amigos. E para começar sobre o assunto, hoje falaremos com a participação do médico veterinário Dr. Fabiano Montiani. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabiano. Obrigado, Adolfo. Obrigado pelo convite. Eu acho muito louvável essa iniciativa do CRMV de criar um espaço como esse, de produzir esse conteúdo, essas conversas, eu acho que são muito importantes para o médico veterinário e para a sociedade também. É isso aí, essa é a nossa intenção, de levar o conhecimento dos nossos profissionais, ou seja, um professor, um catedrático, né? E um grande disseminador da oftalmologia veterinária como você é, assim como informar a sociedade. Mas antes de eu começar a fazer umas perguntas para você, Fabiano, eu queria só falar um pouquinho sobre a sua história, né? Onde você foi, né, se formou na medicina veterinária na Federal, professor da mesma instituição, com atuação em áreas da oftalmologia veterinária e ciências veterinárias, PhD em Medicina Comparativa pela Michigan State University, nos Estados Unidos, com experiência em pesquisa, ensino e orientação de pós-graduação. Desenvolve também estudos em morfologia ocular comparada e doenças oculares em animais domésticos e silvestres, com ênfase em afecções etinianas, é isso? Isso. Atua também como bioestatístico em colaborações internacionais e publicações científicas multidisciplinares, ou seja, é um grande mestre, né, aqui da Universidade Federal do Paraná, é um expoente aqui no Brasil e também fora do Brasil. Né? Eu conheço várias pessoas, médicos, veterinários, oftalmologistas que foram seus discípulos, né, foram seus pupilos e grandes personagens, grandes profissionais. Então, como a gente fala, eu tive um grande mestre, Dr. Dmitry Vacila, assim como o Fabiano também me auxiliou, mas esses profissionais, com certeza, são muito gratos à sua pessoa. Né? Obrigado. Fabiano, a oftalmologia veterinária, né? Hoje a gente fala, vamos colocar aí, há 20, 30 anos, a medicina veterinária de pequenos animais era considerada ainda uma capa-gato, como alguns falam, né? Uhum. A gente fala muito com o Pessutti, né, nosso ex-governador, ele falava os capa-gato, né, onde realmente baseava-se nisso. Hoje, a oftalmologia, especificamente, é uma especialidade e tem grandes profissionais. O que você pode nos dizer, como foi essa evolução desde quando você se formou até agora? Olha, foi impressionante. Uma das áreas que com certeza mais evoluiu e que tanto na medicina, né, houve uma evolução muito grande, como na medicina veterinária. E isso, obviamente, foi refletido tanto nas universidades, mas também na iniciativa privada. Hoje em dia, né, a gente vê que essa evolução, que antes era mais focada e os grandes instrumentos e a tecnologia chegava só nas universidades, hoje a gente vê donos de clínica ou até profissionais que fazem atendimentos em vários outros estabelecimentos com equipamentos caríssimos, né, com tecnologia de ponta, fazendo análises que são muito similares ao que é realizado no ser humano. Uhum. Então, ela evoluiu muito, e isso é refletido também no número de inovações e publicações nacionais e internacionais dos nossos profissionais. Nós temos um colégio brasileiro dos oftalmologistas veterinários, que é muito organizado, tem mais de 50 diplomados. No estado aqui do Paraná tem muitos diplomados, né? É um dos maiores colégios de especialidade do Brasil.
E isso também é um reflexo da organização e da especialização, né, dessa área. Perfeito. E com certeza a gente conhece vários aqui que, como eu falei, foram seus alunos aí. E nesse sentido, essa oftalmologia que vem se aprimorando, vem se desenvolvendo, mas a gente sabe que cães e gatos são as principais espécies. Mas tem outros animais que a gente também você atende, não é verdade? Sem dúvida. Antes de eu entrar nesse tema de espécies, algo que eu não disse no começo, mas eu acho que é importante, é isso que você comentou de ter ido em uma cidade mais do interior e ter encontrado equipamentos de última geração dentro das clínicas e das universidades, né? É algo também que acompanhou essa evolução. Antes você via só os equipamentos mais caros e mais modernos nas universidades que eram de centros urbanos, na USP, né? No Rio de Janeiro, depois em Curitiba, e agora a gente vê também em clínicas e universidades no interior do nosso estado. A gente vê grandes profissionais com equipamentos de última geração, né? Sim. Então, isso aí é bem interessante de se observar. Mas com relação às espécies, é algo que eu, particularmente, sempre tive um interesse especial nas espécies silvestres, alguns falam selvagens, né? Eu sempre me interessei, né? Como uma ave enxerga, quais as doenças mais comuns, répteis, mamíferos exóticos, eu sempre tive esse interesse. Quando eu entrei na universidade, existia o professor Ricardo Parralli, que era professor na época lá, depois passou para o professor Rogério Lang, e isso me contaminou, né? Porque essas espécies, esses pacientes chegavam na universidade e precisava de alguém que examinasse, que fizesse um procedimento cirúrgico nos olhos deles, e isso foi me chamando a atenção, comecei a estudar mais, e isso culminou aí durante a pandemia, né? Eu organizei um livro junto com profissionais do exterior e a gente fez o primeiro livro em 2 volumes com vários autores de vários países, escrevendo sobre espécies específicas e suas doenças oftálmicas, sua visão, anatomia normal, né, desses olhos e um pouquinho sobre ecologia, um pouquinho sobre a biologia. Então é um livro bem interessante que a gente lançou em 2022, que para mim foi um marco. Eu pude utilizar, digamos assim, todas as fotos que eu vinha tirando aí desde os anos 90 até hoje, né? Então é algo que eu sempre dei muita atenção, e no começo, como você falou, né, a maioria das pessoas achava, né, até tirava um pouco de sarro, né? O cara tá lá todo preocupado com o olho desse canarinho, desse periquitinho australiano, mas eu achava importante, ainda acho, né? Sim. Porque para algumas pessoas isso é tão ou mais importante do que qualquer outro pet, né? Sem dúvida. Então é isso, por isso que agora eu fico feliz que muita gente se interessou e está atuando na área, e isso se desenvolveu também, né? Não só a oftalmologia de cães e gatos, que sem dúvida nenhuma são as espécies mais populares, ainda cão, né? Apesar de gatos estarem cada vez mais presentes, né? Os cães ainda são mais populares, e agora quem vem ganhando espaço são essas espécies exóticas silvestres, né? São bem interessantes. Eu acho bem interessante também tratar das doenças que são, na maioria das vezes, assim, erros de manejo, de nutrição. Luminosa. Também, né? Então isso é bem legal de trabalhar. Eu acho muito recompensante, sabe? Legal. E assim, nessa ideia de você pensar em modernidade, a gente lembra, tem doenças aí que muitas pessoas, até mesmo quando a gente está na clínica, a gente conversa com as pessoas, nossa, catarata em animais, como é que pode? Né? Mas a ideia é que temos muitas doenças semelhantes aos seres humanos, aos mamíferos, digamos assim, que acontecem, que acometem os animais. E nessa ideia, o que você pode dizer? Quais são as principais enfermidades dos cães e gatos, por exemplo? São diversas, né? Mas, assim, é muito comum no cão, por exemplo, ceratoconjuntivite seca, também chamado de olho seco, uma doença muito prevalente. Como você falou, catarata, neoplasias palpebrais, enfim, existem... Úlcera de córnea, Úlcera de córnea é muito comum. Existem doenças que são muito prevalentes em cães de raça paraxefálica, né? Aqueles que têm um olhinho esbugalhado, assim. Então, assim, depende da espécie. Perfeito. Falei muito de cão, mas como falei dos animais silvestres, né? São doenças que são principalmente erro de manejos nutricionais,
E aquilo que você falou, existem algumas doenças que são basicamente análogas ao que acontece nos seres humanos. Então, catarata é um bom exemplo. Existe também doenças de retina, que é a minha especialidade, né? Que são doenças genéticas que acabam levando à cegueira e que muitas vezes o mesmo gene que sofreu uma mutação no ser humano é aquele mesmo gene que está presente, mutado também no cão. Então, o cão acaba servindo como um modelo interessante. Você observa tudo o que acontece na doença em um intervalo de tempo muito menor. Porque o que você vê ao longo da vida de um cão, que vai ser, sei lá, 10 anos, né? O ser humano afetado por essa doença, ele está na infância ainda. Né? Então, a gente consegue prever, consegue, de repente, instituir tratamentos. Hoje em dia, a terapia genética é uma realidade, mas de uma maneira, obviamente, né, controlada, segura, não um teste de animal, ética. São animais que foram afetados de maneira espontânea, apareceram no hospital veterinário e merecem um tratamento especial. Né? E, inclusive, isso é uma das coisas que eu mais acho interessante. Localizar esse paciente, tentar fazer uma conexão internacional e tentar trazer a terapia gênica para eles. Né? Isso é uma realidade, já aconteceu. Nós lá na universidade já caracterizamos 3 doenças que são retinopatias hereditárias. Muitas delas acabaram sendo estudadas em grandes centros universitários, principalmente na Michigan State, né? Mas não só lá, que foi onde eu estudei. E acabaram chegando até a cura, digamos assim, temporária, ainda não definitiva, por meio da terapia gênica. Né? Então, isso é bem... uma das, digamos, uma das coisas que eu mais gosto de conversar com os alunos, de mostrar que isso é uma realidade. Né? Até um tópico que eu tinha colocado aqui é pesquisa, né? Porque nós precisamos que universidades produzam pesquisa. Nós temos aqui 44 universidades no Paraná, Fabiano, onde quantas delas estão produzindo pesquisas de qualidade? Quantas realmente fazem pesquisa? CNPq, né, você mesmo mencionando que o CNPq traz muitos benefícios aí, traz muitas informações e buscarmos esses conteúdos, né? Eu acho que é o local apropriado, né? A universidade, quando eu pensei em entrar na carreira docente, a primeira coisa que me veio em mente foi, eu vou fazer pesquisa. Sempre foi uma paixão, né? Eu sempre tive um interesse, digamos, natural em relação a isso. Tanto na área de oftalmologia veterinária, mas também em assuntos correlatos, né? Até a análise dos dados. É algo que eu também me dediquei muito nos últimos anos, e isso também se desenvolveu de uma maneira excepcional, principalmente com o advento da inteligência artificial. Hoje, a análise de dados ficou muito mais rápida, muito mais completa, né? Mas você precisa saber, né? As técnicas, como você estudar e como operar, né? Os americanos costumam dizer, né? Se você usa a inteligência artificial para pesquisa e coloca lixo, que eles chamam garbage in, garbage out, você vai ter um lixo de resposta, né? Então, se você souber trabalhar com os dados, souber as técnicas estatísticas, a inteligência artificial te ajuda muito. E, nossa, então isso nos últimos anos aí virou o assunto da moda, né? Como você bem sabe. Mas, assim, a pesquisa é importante, essa interação entre medicina veterinária e medicina é muito importante por causa não só das doenças análogas que eu acabei de explicar, né, doenças de retina, catarata e outros, mas também por causa das zoonoses. Existem zoonoses que afetam os olhos e que pode ser aí um risco para os seres humanos que são os responsáveis, né, por esses pets. Então, isso aí é um assunto que me interessa muito e eu tento desenvolver com meus alunos, tanto do mestrado quanto da residência. Então, isso também aproveito já até um insight que o Fabiano também me traz, que nós médicos veterinários ou tecnistas não podemos entrar na faculdade para os alunos que aqui nos assistem, mas eu gosto só da parte biológica. Não, a matemática faz parte da nossa profissão também. A estatística, a bioestatística é fundamental para que a gente analise os resultados, né? Eu mesmo, quando estava aprendendo, tive que correr muito atrás, porque a nossa formação, apesar de ter estatística no currículo, né, é algo que nós mesmos, os alunos, culturalmente, falamos, vamos passar logo essa disciplina que a gente nunca mais vai usar, né? E é um engano, né? Porque a gente vai usar muito e eu tenho certeza que hoje, até a pessoa que está fora do centro universitário
fora da pesquisa, acaba utilizando, porque as ferramentas estão ficando mais acessíveis, né? Então a pessoa começa, por que eu não posso usar isso para fazer esse cálculo? Tenho certeza que todo mundo aqui já começou a experimentar, né, com análise de dados. Mas é uma área que eu acho muito bonita e que não deve espantar ninguém. A gente tem essa capacidade, a gente tem essa formação escondidinha lá, porque a gente não exercita muito, mas se você começar a estudar, você vê que você começa a se desenvolver também. Legal, é isso aí. Bom, agora vamos mudar um pouquinho a pergunta, o foco, voltando um pouquinho para a oftalmologia, mas principalmente para aquele clínico, doutor Fabiano, que está lá nos assistindo, né? Eu costumo dizer que a especialidade ela não pode caminhar sozinha, ela tem que estar sempre de um clínico geral, um clínico que vá observar tudo, né? A gente vê que está encaminhando para o mesmo nível da medicina humana, onde tem especialista do dedo da mão direita, né? Mas assim, eu acho que isso daí não é somente coisas boas, eu acho que a fundamental é que o clínico geral também esteja presente no dia a dia desse paciente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos colegas que nos assistem, um pouquinho sobre o que eles podem, de maneira geral, não um especialista oftalmologista, mas um clínico geral, o que ele pode estar observando, características que podem fazer com que ele pense, puxa, vou encaminhar para o especialista. Bom, eu acho que para o clínico geral as coisas também evoluíram de uma maneira positiva, de uma maneira favorável. Se a pessoa se dedicar um tempo que não precisa ser muito grande, diário, ao estudo, ele começa a chegar num nível muito bom. E, então, eu acho que isso é uma coisa que ele pode se desenvolver sozinho, usando as ferramentas da internet, mas também ele pode se aproximar das universidades. Ele pode entrar em contato por e-mail. Eu sempre recebo e-mails, às vezes com foto, então isso é grave, isso precisa de um colega. Legal. Eu falo, não, esse caso é um pouquinho complicado, é melhor você encaminhar para a universidade, lá você vai ser atendido pelos residentes de oftalmologia veterinária. Quando é algo que é um pouquinho fora do comum, eles estão sempre em contato, eu desço lá do gabinete, vou lá, ajudo, né? Então isso é algo que acontece rotineiramente, então o clínico acaba se aproximando por causa da internet também, por causa de e-mail. Sim, sim. E esses casos a gente resolve, muitas vezes é algo tão interessante que a gente acaba até publicando, né? Então, assim, é importante que o clínico traga esses casos para a universidade. Eu estou falando da minha área, mas é o mesmo para todas as outras, né? Para neurologia, cardiologia e assim por diante. Então, eu acho que isso está melhorando também. O advento da internet, né, mudou muito o cenário, né? A pessoa que estava no interior, lá isolada, não está mais tão isolada. Né? Então, isso é legal. É isso aí. E pensando, como você falou, em zoonoses, né? O fator do ser humano, tem um paciente que tem alguma alteração, mas trazendo um pouquinho saúde única, né? A gente falou um pouquinho sobre, mas o que você me diz sobre a oftalmologia ligada à saúde única? O que a gente pode estar colocando para os nossos colegas? Nossa, essa interação, ela é, assim, gritante, porque, por exemplo, as uveites, que são doenças comuns na oftalmologia veterinária, elas são causadas muitas vezes por organismos, né, agentes infecto-contagiosos, que também afetam o ser humano. E a pesquisa no PET é super importante para saber se está no meio aquele patógeno, aquele agente, o quão presente está, qual a região que ele está e qual a região que ele não está, né? Então, desde verminoses a fungos, algumas bactérias, alguns agentes que o carrapato é vetor. Então, é importante estar ligado também ao laboratório clínico. Os laboratórios clínicos hoje oferecem, às vezes, painéis com PCR, tá? Que você pode chegar ao diagnóstico preciso, muitas vezes até quantificar o quanto que está presente, né, daquele patógeno, e muitos desses patógenos são zoonoses. Então, é importantíssimo que o veterinário tenha essa noção, né? Primeiro que uma doença sistêmica pode afetar os olhos, e depois que essa doença sistêmica pode ter um risco aí, como leptospirose, né, e afetar o ser humano. Certo. Então, eu acho essa relação que você identificou muito, muito importante e deve estar sempre na mente. Você vem observando, Fabiano, nesses últimos tempos aí, no caso oftalmológico, resistência bacteriana oftálmica também, ou ainda não?
É algo que a gente percebe. Como que a gente percebe? A gente percebe quando a gente começa a ter um resultado de exame mostrando que aquela bactéria é resistente a uma série de antibióticos que a gente não via que eram no passado, a mesma bactéria. Então, isso a gente tem observado. Agora, até que ponto isso está fazendo com que essa bactéria esteja presente no ser humano, essa relação a gente não consegue definir exatamente, com exatidão, né? Mas, assim, que a gente percebe um pouquinho do aumento da resistência, com certeza, pelo maior uso de antibióticos de última geração sendo utilizados de uma maneira mais popular, digamos assim, né? Pela proximidade com o ser humano. E assim, é um pouco cultural. Às vezes o médico veterinário, ele pensa assim, eu vou usar esse antibiótico porque ele é mais moderno, ele é mais novo, né? E aquela história do tiro de canhão para matar uma mosca. Não deixa de ser verdade. Eu acho que esse cuidado pode ser tomado, ele já é praticado, digamos, com maior frequência entre médicos, e em um menor grau agora começa a chamar a atenção, os médicos veterinários estão pensando nisso também, mas que é algo preocupante, é algo insidioso, algo que está vindo, que a gente está ainda, o que a gente pode fazer? Talvez campanhas educacionais mostrando como a resistência pode crescer, né? Eu tenho familiares que... É um assunto que eu gosto muito. Eu tenho familiares que morreram de infecção hospitalar, né? E que é algo que, a gente tem que prestar atenção, não deixar isso chegar no ponto que chegou na medicina, né? Sim. Então, é algo bem importante. Eu estive há pouco tempo conversando, fui no LEC, ali em Pontal do Sul, Pontal do Paraná, e conversando com o Dr. Fábio, a doutora Carol, eles justamente mencionaram que existem muitas doenças que estão afetando os animais marinhos, como sinomose, leptospirose, raiva, né? E também resistência bacteriana com esses animais, que vai pela água, que vai pelo, dejetos, enfim. Então, coisas que realmente nos preocupam e vem me chamar a atenção quando converso com várias pessoas de várias áreas, né? E isso daí é uma coisa que nós precisamos debater, pensar e, principalmente, eu acho que a consciência. Eu até sempre costumo dizer que o CR, né? Consciência e responsabilidade do médico veterinário ou tecnista. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, fazer uso racional, instruir os nossos clientes e pacientes, né, do uso correto. Mas é isso, Fabiano. Eu acredito que agradeço muito o seu tempo aqui em estar conversando conosco. E eu gostaria de pedir para você para fazer uma frase final, uma explanação final para os nossos colegas com relação à medicina veterinária, à parte oftálmica dos animais. Eu deixo a palavra agora livre para que você possa fazer a sua deixa final. Obrigado. Bom, o que eu posso dizer é que eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, eu tenho assim, muito apreço pela parte de pesquisa, gosto de orientar residentes, pós-graduandos, e a universidade está de portas abertas à sociedade. Quem tiver esse interesse, nos procure. Se for um médico veterinário já com experiência, que está tendo algum tipo de caso que não conseguiu diagnosticar com exatidão, ou não tem certeza, até conseguiu diagnosticar, que é só checar se é isso mesmo, pode entrar em contato. Isso para nós não é tempo perdido, a gente adora fazer isso, a gente ama fazer isso, né? Então é isso, não hesitem, não fiquem envergonhados, né? É fácil de chegar até a gente e a gente está lá para isso. É isso aí. Muito obrigado, doutor Fabiano. Depois nós vamos colocar o seu e-mail aqui no nosso story. Legal. Né? Ou se você quiser falar também, fique à vontade. O meu e-mail é montiani@ufpr.br. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Agradeço demais ao professor, doutor Fabiano Montiani, nossa referência aqui no nosso estado, mas principalmente o que ele nos traz do fator da pesquisa, no fator do trabalho entre colegas médicos veterinários e a satisfação de fazer o bem pela profissão. Eu acho que é isso que a gente vem buscando, isso que a gente vem tentando mostrar, que temos muitos médicos veterinários, muitos zootecnistas que se dedicam à profissão
dentro da sua área específica, né? Mas buscando sempre o melhor para todos. Então, muito obrigado novamente. Eu tenho só uma observação que eu gostaria de fazer. Eu tenho muito orgulho dos profissionais que saíram da universidade, tanto residentes quanto pós-graduandos. Eu tenho acompanhado a evolução e a atuação deles na área, e isso é uma coisa que me enche de alegria. Então, parabéns a todos vocês que passaram por lá, e vocês também muito nos orgulham. O professor Felipe Volker, né, costumava falar que os respingos nos atingem. Os respingos do sucesso dessas pessoas acabam fazendo bem para a gente também. Sim. Então, é isso. Com certeza. Nosso doutor Felipe Volker também é uma referência na oftalmologia. Acho que temos vários, né, em várias áreas. Mas é isso. Muito obrigado. Participem, deem sugestões, curtam, porque a gente precisa fazer isso. Essa conversa que nós tivemos hoje foi muito enriquecedora, acredito que para você também. Então, nos ajudem a que essa informação seja levada a mais colegas, através das nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube. Né? Essa informação não pode ficar parada, tem que ser disseminada. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado.